Na última reunião do Conselho Universitário, realizada no dia 27 de maio, foi apresentada aos conselheiros a proposta do professor Marcelo Paixão para a implantação, na UFRJ, de um sistema de ações afirmativas de acesso aos cursos de graduação. O que eu posso falar aos meus colegas conselheiros diante de tantas preocupações? Primeiro, citar Raul Seixas, sonho que se sonha junto é realidade. Segundo lugar, dizer que ninguém aqui está apresentando uma proposta irrefletida ou impensada. Eu poderia ter apresentado a proposta mais radical do mundo aqui, não me faltaria argumentos. Mas por que ela não é apresentada? Porque eu estou aqui me disfarçando de lobo em pele de cordeiro? Não, porque eu acredito que nós temos condições aqui de compartilharmos valores normativos e éticos sobre o processo de formação da sociedade brasileira, na qual a universidade tem um papel fundamental. Porque eu considero que nós temos aqui condições de compartilhar valores. Porque eu acho que nós temos aqui condições de compartilhar uma análise crítica da nossa sociedade. A gente não pode ser tão alienado em relação ao nosso trabalho. Porque se a gente não consegue compartilhar valores, a gente não consegue compartilhar dimensões éticas, isso aqui não é uma comunidade, isso aqui é um bando, é uma congere. Então, vamos sentar e discutir. A proposta é essa, gente. A proposta, ela foi desenhada, eu fiz um conjunto de considerandos, aí se alguém me perguntar, mas Marcelo, você está querendo então fatiar, você está querendo, eu estou querendo que as pessoas se abram à discussão, que pecado eu estou cometendo? Botar as pessoas para conversarem umas com as outras, porque esse debate está parado há 4 anos, porque esse debate começa aqui e para, porque esse debate começa lá e para, porque esse debate para porque as pessoas não querem discutir. Porque eu não posso pensar nesse debate pensando no que vai ser do meu, do que vai ser do meu filho, o que vai ser do meu sobrinho, eu tenho que pensar o que vai ser do meu país, porque foi essa a instrução que eu recebi nas primeiras reuniões que vim. É contraditório, porventura, a proposta vigente com a proposta do Reúne? O Reúne não dizia exatamente isso que está dito aqui, queremos expandir, queremos incluir, queremos que a pessoa pobre venha aqui para dentro. Cadê a contradição? Agora, o que falta realmente é essa compreensão, porque eu sei que eu estou falando aqui de forma muito emotiva, mas a coisa é muito racional. Abrimos um período de debate e assumimos que a UFRJ vai atualizar sua agenda com as melhores e mais excelsas universidades desse país, como a Unicamp, como a USP, a UFMG, como a Federal de São Carlos, a Federal da Bahia, como a Federal, como a UERJ, como a UF. Nós estamos com a nossa agenda ainda atrasada. Eu preciso lembrar também que já houve aqui um estudo bastante detalhado, né, da simulação que teria, qual o impacto que teria, por exemplo, a introdução de uma cota que premiasse os estudantes egressos do ensino público. Isso já foi feito, foi levado a todos os centros, a simulação matemática foi feita, e na realidade isso é perfeitamente viável. Agora, o que aconteceu? Esse estudo se encontra num limbo agora suspenso sobre nossa cabeça, e ele pode certamente ser trazido aqui para a discussão presente, né? Eu queria lembrar também que, pelo que já se conversou aqui nessa sessão aqui, há um viés, claro, racial, né? E esse viés, ele deve ser encarado com muita cautela, né? E eu digo com muita cautela porque a adoção precipitada de qualquer decisão relativa à questão racial, ela é uma faca de 2 gumes e ela pode trazer consequências absolutamente desastrosas, principalmente no que diz respeito aos detalhes operacionais. Se isso for de fato considerado, imagina comissões para determinar o que é uma raça isso, raça aquilo. Isso é uma coisa muito perigosa. Eu acho que deve se pensar cuidadosamente sobre isso quando esse debate for instaurado na universidade. Por decisão do Conselho Universitário, a UFRJ criará um plano de debates sobre as ações afirmativas de acesso à universidade. A intenção é que elas sejam implementadas já no próximo ano. Na mesma sessão, o reitor entregou aos conselheiros um documento com a relação cronológica dos principais fatos que marcam a questão patrimonial do terreno da Avenida Venceslau Braz. Desde 1967, quando foi um decreto-lei doou o terreno para a universidade, a antiga Associação dos Servidores Civis, que havia recebido parte do terreno por um decreto anterior, recebido em cessão de uso,
entrou na justiça disputando aquela franja de terreno conosco. E isso percorreu todas as instâncias, chegou ao Supremo. O Supremo, alguns anos atrás, deu uma decisão favorável à universidade. Eles entraram com uma ação rescisória que vem sendo analisada desde quase 10 anos. Né? E ontem o Supremo, finalmente, houve um voto, o parecer, o relator foi o ministro Eros Grau, que deu um voto muito firme na defesa do direito da universidade àquele terreno, e houve um ministro revisor, que foi o ministro Lewandowski, que confirmou o parecer do relator. Isso, então, é definitivo. Quer dizer, não haverá mais questionamento em relação à propriedade daquele terreno. Né? Eu digo que isso não tem a ver com a disputa do que o Canecão propõe, porque o Canecão reconhece a propriedade, o direito da universidade como proprietário do terreno. O que o Canecão questiona é a possibilidade dele continuar ocupando aquele espaço para a sua atividade de negócios. Então, isso continua em andamento. Quer dizer, a opinião que nós temos, consultando não só os procuradores da universidade, como a Procuradoria Regional e outros juristas que aceitaram dar uma opinião, é que a decisão da segunda instância aqui no Rio de Janeiro, de conceder a liminar, ela é muito questionável do ponto de vista jurídico, uma vez que, na verdade, o que se estava executando era uma decisão do STJ em relação ao direito de posse da universidade àquele espaço. E, portanto, não caberia a uma instância inferior revogar uma decisão da instância superior. Né? Então, são informações adicionais. De qualquer forma, essa decisão do Supremo ela é de grande importância para nós, porque ela encerra definitivamente a questão da propriedade. A Praia Vermelha é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na totalidade dos terrenos que vão ali da Lauro Miller até a Avenida Pasteur, da Venceslau Braz também até, com exceção ali do Pini. Então, aquele terreno é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, definitivamente. Então,